O sétimo dia amanheceu diferente. O sol parecia mais intenso, o ar mais denso, e até os pássaros pareciam evitar sobrevoar Jericó. Do alto das muralhas, os guardas observavam o acampamento hebreu. Desta vez, não havia apenas expectativa, havia silêncio. Um silêncio que cortava o vento, um silêncio que parecia anteceder o trovão. O povo de Israel se levantou antes da aurora. Homens, mulheres e sacerdotes alinharam-se como um só corpo, prontos para obedecer à última ordem. As trombetas soaram. Uma nota longa, grave, quase humana, como se o próprio céu respirasse fundo antes de agir. Então começaram a marcha. Uma volta, 2, 3, 7 voltas completas ao redor da cidade. Cada passo soava como o batimento do coração de Deus, firme, preciso, inevitável. Do alto das muralhas, os habitantes observavam em pavor. As zombarias cessaram. O medo agora era palpável. Aquele povo não marchava por força, mas por fé. E a fé, quando amadurece, faz o impossível estremecer. Na sétima volta, o som das trombetas mudou. Tornou-se mais profundo, mais ardente, mais cortante que qualquer lâmina. Josué levantou o braço e o povo compreendeu. O grito não era ensaiado, era profético. Era o som da obediência acumulada, da fé testada, da confiança inabalável. E então, eles gritaram, não com a voz, mas com a alma. O chão tremeu. As muralhas começaram a vibrar. Um estrondo percorreu a terra como um trovão subterrâneo. O que antes parecia indestrutível começou a se desfazer diante de olhos incrédulos. Fendas surgiram nas torres. Pedras se partiram como argila, e num instante tudo desabou. As muralhas que protegiam Jericó se tornaram sua própria sepultura. O som foi tão forte que o vale inteiro o ouviu, e o deserto devolveu o eco por minutos intermináveis. Lá de cima, os sacerdotes de Baal se prostraram, desesperados. Nenhum sacrifício, nenhum cântico, nenhum altar resistiu à presença de um Deus vivo. Em um sopro, toda uma estrutura construída sobre o orgulho humano foi reduzida a pó. O impossível havia acontecido, não pela espada, mas pela fé. E enquanto o povo de Israel avançava entre os escombros, o céu declarava: quando Deus fala, até as pedras obedecem. Diziam que nada podia atravessar aquelas muralhas. Elas se erguiam como gigantes de pedra diante do deserto, refletindo o brilho do sol e o coração endurecido de um povo que já não temia o divino. Jericó não era apenas uma cidade, era um símbolo. Uma fortaleza construída sobre a autoconfiança e a idolatria. Um império de barro sustentado pela crença de que o homem podia ser o próprio Deus do seu destino. Mas quando o orgulho se torna alicerce, a queda é apenas uma questão de tempo. O vento que soprava pelo Vale do Jordão carregava mais do que poeira. Carregava segredos antigos, vozes esquecidas e o som de uma aproximação divina. Lá, entre o calor sufocante e as palmeiras que tremulavam ao longe, Jericó florescia como uma joia em meio à secura. Enquanto o deserto matava o que não tinha raiz, ela prosperava. A nascente que brotava em seu interior, clara, incessante, quase milagrosa, alimentava trigais, vinhedos e jardins. Aos olhos dos povos vizinhos, era o paraíso terreno. Mas o paraíso também pode se tornar prisão quando a fé é substituída pela arrogância. As caravanas passavam, os mercadores enriqueciam, os guerreiros treinavam. Cada tijolo, cada torre, cada pedra das muralhas gritava a mesma mensagem: somos invencíveis. Mas do outro lado do vale, um exército silencioso se formava. Homens cansados do deserto, porém guiados por algo que Jericó jamais entenderia: a obediência à voz de um Deus invisível, mas real. Enquanto os moradores celebravam a própria força, o céu já preparava o som que faria o impossível acontecer. O som que faria o orgulho ruir e o pó se erguer como testemunha do poder divino. Enquanto o sol queimava o Vale do Jordão, Jericó reluzia como uma miragem viva. De longe, suas muralhas pareciam tocar o céu, e os viajantes juravam que nada seria capaz de derrubá-las. A cidade pulsava. Mercadores, soldados e sacerdotes
Viviam em um ciclo de abundância que parecia eterno. No entanto, por trás do brilho dourado das muralhas, algo mais escuro se movia. Um orgulho antigo, uma confiança cega na força humana, corroía o coração da cidade que dizia não precisar de Deus. Jericó era rica, próspera e temida. Suas nascentes faziam brotar vida onde deveria haver deserto. As colunas de pedra guardavam vinhos, especiarias e ouro trazidos de terras distantes. Era o centro comercial de um império idólatra, o símbolo máximo de uma civilização que trocou a fé pela aparência de poder. Os homens ofereciam sacrifícios a deuses de barro. As mulheres entoavam cânticos para divindades que jamais responderam. O ar da cidade era pesado, não apenas pelo calor, mas pela ausência do verdadeiro Deus. Do alto das torres, sentinelas observavam as planícies. Viandantes, peregrinos, nômades, todos passavam, mas ninguém ousava desafiar Jericó. Suas muralhas duplas, uma larga e baixa, outra estreita e altíssima, eram uma fortaleza dentro da fortaleza. A cidade acreditava que era eterna, mas o céu já havia escrito outra história. Do outro lado do rio, o povo de Israel se reunia em silêncio. Eram estrangeiros, cansados de anos de deserto, mas carregavam algo que nenhuma cidade podia comprar: a presença divina. Josué, o novo líder, não empunhava a espada, mas uma promessa. A mesma voz que abrira o mar agora ordenava: avancem. E enquanto o vento soprava sobre o Jordão, algo invisível começou a se mover no reino espiritual. Cada passo daquele povo carregava uma unção de propósito. E cada volta ao redor da cidade seria mais do que um ato físico. Seria uma declaração celestial de guerra contra o orgulho humano. As muralhas de Jericó não sabiam, mas estavam prestes a ouvir um som que nenhuma pedra suportaria. Porque o juízo de Deus não chega com barulho, ele chega com silêncio, até o momento em que o céu decide falar. Dentro das muralhas de Jericó, a vida parecia perfeita. O amanhecer trazia o som dos mercados se abrindo, o cheiro de pão recém-assado e especiarias que vinham de terras longínquas. Homens negociavam com pressa, mulheres adornadas exibiam tecidos tingidos de púrpura, e as crianças corriam pelas ruas de barro, acreditando que viviam no centro do mundo. À primeira vista, Jericó era um paraíso terreno, mas por trás da rotina vibrante, algo sombrio se escondia. A prosperidade havia se tornado o novo Deus. O comércio, o lucro e a vaidade substituíam a fé. Nos altares espalhados pelas praças, sacerdotes entoavam cânticos a deuses de pedra, pedindo bênçãos sobre uma cidade que já estava condenada pelo próprio orgulho. O povo adorava imagens esculpidas com as próprias mãos, e cada sacrifício oferecido era mais uma pedra colocada sobre a própria ruína. O som das flautas misturava-se ao choro dos inocentes, pois até o que era sagrado havia sido corrompido. As casas, feitas de barro e pedra seca, eram belas por fora, mas vazias por dentro. Famílias inteiras acreditavam que suas riquezas eram sinais de favor divino, sem perceber que estavam cada vez mais distantes da verdade. Os pobres eram esquecidos, as viúvas ignoradas, e a justiça era apenas um nome nas bocas dos poderosos. O medo reinava disfarçado de ordem. Quem questionava o sistema era silenciado pelos líderes religiosos que diziam agir em nome dos deuses. Deuses que não viam, não ouviam e não falavam. Durante a noite, quando o vento cruzava as muralhas e soprava sobre os telhados, poucos conseguiam dormir em paz. A cidade brilhava com tochas e música, mas a alma de Jericó estava mergulhada em trevas. O riso era alto, mas o coração era vazio. A fé havia sido trocada por superstição e o amor pelo controle. O orgulho de Jericó não estava apenas nas muralhas, mas no espírito de um povo que acreditava poder viver sem o Criador. E enquanto eles festejavam, acreditando que o futuro estava sob seus pés, o céu observava em silêncio. Deus não esquece o som da idolatria, e nenhuma festa humana pode abafar o eco do juízo quando ele se aproxima. O vento do deserto começou a soprar de forma diferente. Era como se o próprio ar anunciasse que algo estava prestes a acontecer. Os sentinelas de Jericó
acostumados a enxergar caravanas e mercadores, perceberam uma movimentação incomum no horizonte. Não era um exército comum, nenhum estandarte tremulava, nenhuma catapulta era arrastada. Apenas um povo caminhando em silêncio, como se obedecesse a um som que só o céu podia ouvir. Do alto das torres, os guardas zombavam. Olhem, é isso o que nos ameaça? Homens cansados, mulheres e crianças, marchando como peregrinos? As risadas ecoavam entre as muralhas, mas dentro de alguns corações, o riso se transformava em desconforto. Havia algo naquela marcha que nenhuma lógica explicava. Um silêncio que carregava poder. Uma calma que parecia mais perigosa que o som de 1000 espadas. Jericó inteira saiu às ruas para ver o espetáculo. O povo hebreu contornava as muralhas uma vez, sem dizer uma palavra, apenas ao som de trombetas feitas de chifre de carneiro. E então partiam. No dia seguinte, voltavam e faziam o mesmo. Uma vez, 2, 3, 6 vezes. Os habitantes da cidade, antes confiantes, começaram a se inquietar. Por que eles não atacam? Por que não desistem? Perguntavam uns aos outros. O medo começou a se infiltrar nas brechas que o orgulho havia deixado abertas. Os sacerdotes de Baal e Aserá intensificaram os rituais. As oferendas se multiplicaram. Sangue era derramado sobre altares de pedra, mas nada mudava. O som das trombetas voltava a ecoar todas as manhãs, carregando uma frequência que fazia as muralhas vibrarem de dentro para fora. Era como se cada nota fosse uma sentença. O povo de Israel obedecia em silêncio, e cada passo era uma oração não dita, uma confissão invisível, uma promessa prestes a se cumprir. Jericó estava sendo rodeada, não por soldados, mas pela fé. Um cerco espiritual, invisível, estava sendo traçado ao redor da cidade mais orgulhosa da terra. A cada volta, o céu se aproximava um pouco mais. E quando o céu decide marchar, nem pedra, nem muro, nem soberba consegue resistir. Naquela semana, o tempo pareceu parar. E o deserto, testemunha silenciosa da história, aguardava o grito que mudaria tudo. O 7º dia amanheceu diferente. O sol parecia mais intenso, o ar mais denso, e até os pássaros pareciam evitar sobrevoar Jericó. Do alto das muralhas, os guardas observavam o acampamento hebreu. Desta vez, não havia apenas expectativa, havia silêncio. Um silêncio que cortava o vento. Um silêncio que parecia anteceder o trovão. O povo de Israel se levantou antes da aurora. Homens, mulheres e sacerdotes alinharam-se como um só corpo, prontos para obedecer à última ordem. As trombetas soaram. Uma nota longa, grave, quase humana, como se o próprio céu respirasse fundo antes de agir. Então começaram a marcha. Uma volta, 2, 3, 7 voltas completas ao redor da cidade. Cada passo soava como o batimento do coração de Deus, firme, preciso, inevitável. Do alto das muralhas, os habitantes observavam em pavor. As zombarias cessaram. O medo agora era palpável. Aquele povo não marchava por força, mas por fé. E a fé, quando amadurece, faz o impossível estremecer. Na 7ª volta, o som das trombetas mudou. Tornou-se mais profundo, mais ardente, mais cortante que qualquer lâmina. Josué levantou o braço e o povo compreendeu. O grito não era ensaiado, era profético. Era o som da obediência acumulada, da fé testada, da confiança inabalável. E então, eles gritaram, não com a voz, mas com a alma. O chão tremeu, as muralhas começaram a vibrar. Um estrondo percorreu a terra como um trovão subterrâneo. O que antes parecia indestrutível começou a se desfazer diante de olhos incrédulos. Fendas surgiram nas torres, pedras se partiram como argila, e num instante tudo desabou. As muralhas que protegiam Jericó se tornaram sua própria sepultura. O som foi tão forte que o vale inteiro o ouviu, e o deserto devolveu o eco por minutos intermináveis. Lá de cima, os sacerdotes de Baal se prostraram, desesperados. Nenhum sacrifício, nenhum cântico, nenhum altar resistiu à presença de um Deus vivo. Em um sopro, toda uma estrutura construída sobre o orgulho humano foi reduzida a pó. O impossível havia acontecido, não pela espada, mas pela fé.
E enquanto o povo de Israel avançava entre os escombros, o céu declarava: quando Deus fala, até as pedras obedecem. Quando o rugido das muralhas cessou, o vento começou a carregar a poeira da destruição. O silêncio que se seguiu era mais assustador que o próprio estrondo. A cidade de Jericó, antes símbolo de invencibilidade, agora jazia em ruínas. Torres tombadas, muros despedaçados, ecos de gritos perdidos entre as pedras. Mas em meio ao caos, algo permanecia de pé. Uma única casa, erguida sobre o muro, intacta, envolta por uma luz que parecia vinda de outro mundo. Era a casa de uma mulher que ousou crer. O nome dela era Raabe. Ela não tinha título, não tinha poder, nem reputação. Era uma mulher marcada pelo desprezo, conhecida pelo passado e esquecida pela sociedade. Mas quando ouviu falar do Deus de Israel, do mar que se abriu, das vitórias impossíveis, algo despertou dentro dela. Uma chama que nenhuma idolatria pôde apagar. Quando os espiões chegaram à cidade, ela os protegeu, arriscando a própria vida em nome de uma fé que ainda estava nascendo. E naquela manhã de juízo, o céu lembrou do pacto feito com ela. Na sua janela, um cordão escarlate balançava ao vento, o sinal de uma promessa. Enquanto tudo desmoronava, aquele pequeno fio vermelho se tornou a linha que separava a morte da vida, o fim do recomeço. A casa de Raabe não caiu, porque a fé ergue muros invisíveis que nem o inferno consegue derrubar. Quando os israelitas avançaram entre os escombros, encontraram o lugar intacto, e ali, no meio da destruição, estava ela, de pé, segurando aquele cordão manchado pelo sol e pela poeira, mas vivo como o sangue de uma aliança eterna. Deus havia lembrado seu nome. Raabe se tornaria símbolo da graça, a prova de que até nas ruínas há redenção. Enquanto a fumaça subia de Jericó, o contraste era claro. Onde havia soberba, havia pó. Onde havia fé, havia vida. O mesmo Deus que derruba muros também preserva corações. E o cordão escarlate, balançando contra o vento do juízo, se tornaria um lembrete para todas as gerações. Mesmo no dia da queda, há sempre uma janela para a salvação. As ruínas de Jericó fumegavam sob o sol da manhã. O vento soprava entre os escombros, levando consigo o cheiro de pedra queimada e pó. O que antes fora símbolo de poder, agora se tornava testemunha da fragilidade humana. Nenhum guerreiro, nenhum rei, nenhum altar havia resistido. E no meio daquele silêncio pesado, uma verdade ecoava. Quando Deus decide falar, até o orgulho precisa se calar. A queda de Jericó não foi apenas o fim de uma cidade. Foi a exposição de um coração humano que havia se esquecido de quem realmente governa a terra. Aqueles muros não eram apenas pedras, eram a representação da autossuficiência, da fé no próprio poder, da crença de que o homem pode viver sem o Criador. Mas todo império erguido sobre o orgulho está destinado a desmoronar. Jericó caiu porque sua força estava em si mesma, e tudo o que nasce do ego um dia será pó. Enquanto o povo de Israel caminhava entre os destroços, a mensagem era clara. O verdadeiro inimigo nunca foram as muralhas, mas a confiança nelas. Deus não estava apenas derrubando pedras, estava quebrando um sistema, uma mentalidade, uma fortaleza espiritual construída dentro do homem. Cada bloco que caía representava uma mentira destruída, uma falsa segurança que se desmanchava diante da verdade. As trombetas haviam se calado, mas o som da queda continuava ecoando. Era como se cada pedra gritasse: a glória não pertence aos muros, mas ao Deus que os derruba. E aquele eco atravessou gerações. Chegou até nós, como um aviso disfarçado de história antiga. Porque Jericó nunca foi apenas uma cidade. Jericó vive dentro de nós. Está nas muralhas invisíveis que erguemos ao redor da alma, muros de orgulho, de medo, de incredulidade, de dor. E o mesmo Deus que derrubou os muros de pedra ainda derruba os muros do coração. A lição estava gravada nas cinzas. O poder humano se desfaz, mas a obediência permanece. Jericó caiu, mas a fé se levantou. Cada pedra que caiu em Jericó representava uma fortaleza invisível sendo quebrada dentro de nós. Porque a verdadeira guerra nunca foi entre espadas e muros, mas entre fé e incredulidade. Existem muralhas que não se veem,
mas que pesam tanto quanto as de pedra. Elas se erguem dentro da mente, alimentadas por medos antigos, traumas não curados e a falsa sensação de controle. E assim como Jericó acreditava estar segura por causa de sua estrutura, muitos hoje se escondem atrás de muros emocionais e espirituais, acreditando que podem resistir ao toque de Deus. Essas muralhas têm muitos nomes. Algumas se chamam orgulho, outras se chamam ferida, outras ainda se disfarçam de razão, mas no fundo são apenas medo. São muros erguidos ao longo da vida para esconder dor, proteger o coração e afastar o divino. Mas quando o Espírito de Deus se aproxima, nenhum desses muros permanece. Ele não vem com violência, vem com um toque, com uma palavra, com um som que atravessa o invisível. E quando a presença de Deus fala, até o que parecia inabalável começa a tremer. Quantas vezes você já sentiu Deus te rodeando em silêncio? Quantas voltas Ele já deu ao redor da tua vida, sem pressa, esperando apenas o momento certo de agir? Às vezes, a demora não é ausência, é processo. Assim como Israel marchou 7 dias sem ver uma pedra cair, Deus te faz caminhar em círculos para que a fé amadureça antes da vitória. A muralha não cai quando você quer, mas quando o propósito está completo. Jericó é o reflexo da alma humana, forte por fora, frágil por dentro, cheia de movimento, mas vazia de sentido. E Deus, com paciência, cerca cada área da vida até que você aprenda a confiar novamente. Porque quando a fé substitui o medo, o impossível começa a ruir. As trombetas ainda soam. Elas não tocam mais do lado de fora, tocam dentro do coração. E cada nota é um lembrete. Deus ainda derruba muralhas. Existe um momento em que a alma não suporta mais o silêncio, quando o coração, cansado de rodear a mesma dor, sente que algo precisa romper. Esse é o grito da fé, o mesmo que ecoou em Jericó. Ele não nasce da garganta, nasce do espírito. É o som da entrega, o grito que rasga o céu e muda a atmosfera. É quando o ser humano finalmente reconhece: eu não posso mais, mas Deus pode. Talvez o seu Jericó não seja feito de pedra, mas de lembranças, de orações que você acha que Deus esqueceu, de promessas que parecem distantes. Você tem dado voltas, dia após dia, achando que nada muda, mas cada volta é uma preparação, cada silêncio é uma resposta disfarçada. Deus não te esqueceu, Ele apenas está te treinando para o grito certo, no tempo certo. A fé verdadeira não se mede pelo quanto você vê, mas pelo quanto você obedece quando nada acontece. Israel obedeceu 7 dias antes de ver o impossível. Talvez o seu 7º dia esteja mais perto do que imagina. Continue marchando, continue orando, continue acreditando, mesmo quando o som da trombeta parecer distante. Porque quando Deus manda gritar, o que era impossível se curva. As muralhas que te aprisionaram começam a ceder, e o que antes era medo se torna testemunho. Nenhum muro pode resistir à voz de quem crê. Nenhuma fortaleza consegue se manter de pé quando o coração se rende ao Criador. O grito da fé é o som da rendição. É o eco de um coração que entende que o controle nunca esteve em suas mãos. É o instante em que você para de lutar contra Deus e começa a lutar com Ele. Foi assim que os muros de Jericó caíram, e é assim que as suas barreiras internas também cairão. As pedras de Jericó continuam no chão, cobertas pela poeira do tempo, mas sua mensagem ainda grita através dos séculos. O que desabou ali não foi apenas uma cidade, foi o orgulho humano sendo derrotado pela fé. O som daquelas trombetas ainda ecoa, não nos ouvidos, mas dentro da alma de quem decide crer. Hoje, Deus continua rondando muralhas. Talvez Ele esteja cercando a tua vida agora, em silêncio, preparando o instante da virada. E quando chegar o 7º dia, você vai entender que nada do que viveu foi em vão. Cada lágrima, cada oração, cada noite sem resposta, foi uma volta ao redor da promessa. E quando o grito vier, será libertação. Jericó é mais do que uma história antiga. É um aviso. Um lembrete de que Deus não luta com espadas, mas com presença. Que Ele não precisa de força humana, porque quando fala, o impossível se curva. E assim como Ele derrubou os muros daquela cidade,
também pode derrubar tudo o que te impede de avançar. Pense nisso. Quais são os muros que ainda te cercam? O que você precisa entregar hoje? Talvez seja o orgulho, o medo, a culpa ou uma ferida que você esconde há anos. Entregue, porque Deus não quer apenas destruir seus muros. Ele quer reconstruir você.